Este é um boletim do jornal da Iraque e Síria, para que possamos compreender melhor o que vem acontecendo por lá. O Iraque é uma nação de etnia diversa, composta por sua maioria árabes, e os outros povos são os curdos e os turcos. 99% da sua população é muçulmana. E até 1920, os três povos vivem em harmonia. Mas diferentes líderes chegaram ao poder, alimentando desconfianças e conflitos por má gestão, trazendo o dividir para reinar como algo importante. A violência no Iraque está enraizada, na maior parte, em sua competição pelo poder. A violência anticristã, causada por extremistas islâmicos e pela crescente islamização da sociedade, tem levado a uma enorme fuga da igreja cristã no Iraque. Cerca de 300 mil cristãos já deixaram o país, e um grande número deles está refugiado. Como uma pequena minoria, os cristãos têm pouca representatividade na esfera política e são excluídos nas tomadas de decisões. Eles são discriminados pelas autoridades e não recebem proteção suficiente contra o ataque dos curdos. Pode ser que os diferentes grupos étnicos e religiosos do Iraque se unam contra seus inimigos jihadistas. Isso pode trazer mais estabilidade ao país e atrair muçulmanos moderados contra o seu grupo, abrindo portas para o interesse em outras religiões, incluindo o cristianismo. Na Síria, há um descontentamento social com uma falha econômica e no governo corrupto, além da repressão violenta, das demandas por reformas políticas, que foram os principais gatilhos para a guerra civil síria. As raízes dos conflitos são mais profundas e mais complicadas, e incluem conflitos de classe rural contra divisões urbanas, e reprimindo liberdade política. A concentração geográfica dos cristãos em áreas estratégicas é um fator importante para a sua vulnerabilidade. Os cristãos da Síria têm sido vítima dos conflitos, apesar de não haver indicação clara de que foram alvo especificamente por causa da sua fé. No entanto, os cristãos estão constantemente em meio a fogo cruzado entre as tropas governamentais e os rebeldes. Os cristãos têm uma reputação de ser um povo financeiramente abastado e apoiar o regime, o que os torna uma minoria frágil e aumenta sua vulnerabilidade, sofrendo constantes ameaças e intimidações de grupos salafistas como a Al-Qaeda. Apesar dos 5 anos de guerra, a população que não deixou o país conta com novas oportunidades de negócios e na vida com Deus. Empreendedores sírios estão criando oportunidades de trabalho e líderes religiosos estão se adaptando ao crescente interesse do cristianismo pelos ex-muçulmanos. Um sinal de confiança na economia do país é a recente fábrica de móveis criada por um líder religioso, gerando trabalho e sustento às famílias que sofrem com a destruição. Para suprir a necessidade de medicamentos e água no país, foi inaugurada uma farmácia que leva o suprimento aos feridos com fundos da igreja. E um grupo da igreja conseguiu autorização para cavar poços, levando assim água potável à população, já que o abastecimento é cortado devido aos grandes conflitos. Boa noite. Vai chegar já. Agora. Oi, gente, boa noite. Eu vim contar um pouco da minha experiência que eu tive essa semana da Igreja Perseguida, né? Fiquei procurando na internet sobre os vídeos, porque às vezes a gente assiste tanto filme, né, de guerra, de violência, que acaba ficando banalizado, né? E aí a gente vê fotos e tal, mas a gente acaba não acreditando, né? Vê entrevistas e às vezes a gente acha que... A gente sabe que é verdade, mas a gente não leva aquilo a sério, né?
E aí eu procurei no YouTube sobre os cristãos perseguidos, né? E vi vídeos verdadeiros de cristãos sendo maltratados, queimados vivos, depoimentos de pessoas que conseguiram fugir do local. E muito triste mesmo. Então, eu venho pedir para vocês essa noite que não só hoje, né, a gente coloque eles em nossos irmãos nas nossas orações, né? Que todos os dias faça parte do nosso dia, das nossas orações, porque não é só hoje, né, que eles sofrem o ano inteiro. Então, venho pedir para vocês, no final tem um vídeo. Às vezes a gente fica pensando assim, eu não consigo assistir, né? O vídeo é muito forte, mas se a gente consegue assistir filme, né, que é tão igual, quase igual, né? Então a gente consegue sim assistir. Convido também vocês a procurar no YouTube essas coisas para ficar mais perto da gente, porque às vezes a gente passa despercebido, né? Esses momentos, porque não vou assistir, porque a gente fica com receio de assistir porque é muito violento. Mas assistam sim, lá atrás tem a gente fez a cabana com todo carinho para vocês se conscientizarem que acontece, é verdade, é verdadeiro, é triste. Então, por favor, assistam, mesmo se não der tempo de todo mundo assistir lá atrás, que assistam na casa de vocês, no YouTube. E o bloquinho que a gente trouxe de oração, coloquem na agenda, na Bíblia, na cama de vocês, para fazer parte de todos os dias. Obrigada. Amém. Eu tenho um vídeo para passar para vocês, antes da gente olhar algumas coisas sobre o DIP, e aí depois a gente conversa, tá bom? Um vídeo que a gente assistiu de manhã, quem teve de manhã pode ver. واحنا موجودين هنا في المخيم لقينا بنوته فوجئت ان هي بتقول ان هي بتتفرج على ليش هيك واسمها مريم. ازيك يا مريم؟ زينة، انت كيفك؟ انا زي الفل. انت بتتفرجي على ليش هيك فعلا؟ ايوه. تحبي سات 7 كيدز؟ ايه. انت فين بلدك؟ جايه من كراكوش برضو؟ ايوه من قراقوش انا. طيب انت عندك 10 سنين مش كده؟ ايوه. طيب قولي لي انت بقالك قد ايه هنا في المخيم؟ 4 أشهر. ايه اكتر حاجه انت حاسه ان هي كنت بتحبيها في كراكوش مش موجوده هنا دلوقتي في المخيم؟ كان عندنا بيت وكنا متونسين، بس يعني هنا ما متونسين، بس الحمد لله يعني الله سترنا. قصدك ايه؟ يعني ايه الله سترنا؟ يعني الله حبنا وما قبل يعني يقتلونا داعش. طيب انت حاسه قد ايه ربنا بيحبك صح؟ ايوه ربنا بيحبنا كلنا، مو بس انا، كل الناس يحبوهم الله. وانت شايفه ان ربنا كمان بيحب الناس اللي ممكن تبقى اذتك وزعلتك ولا لا؟ يحبوهم بس ما يحب الشيطان. طب انت شايفه، انت حاسه بايه ناحيه الناس اللي ممكن تبقى خرجتك من البيت وتعبتك؟ ما راح اسويهم ولا شيء، بس يعني اقول لله يسامحهم. وانت تقدري تسامحيهم كمان؟ ايوه. بس دي حاجه صعبه قوي ولا حاجه سهله ان انا اعرف اسامح الناس اللي تعبتني يا مريم؟ ما راح اقتلهم، يعني ليه اقتلهم؟ بس زعلانه ليه طلعونا من بيتنا. طيب انت كنت بتحبي المدرسه في كراكوش صح؟ ايوه، وكنت اولى دايما. كان عندك اصحاب كمان في المدرسه؟ ايوه. موجودين هنا معاكي ولا مفيش ولا حد فيهم هنا؟ اكو بس ما اعرف وينهم. طيب لو يمكن يكونوا هم دلوقتي بيتفرجوا على التلفزيون بيشوفوا سات 7 كيدز، تحبي تقولي لهم حاجه؟ كان عندي صديقه وإذا هوني كان عندي صديقه اسمها ساندرا، وكنا انا وهي كل اليوم مع بعضنا وكل المدرسه مع بعضنا، مع انه كنا بعيدين بيوتنا من بعض، بس كنا نحب بعضنا كثير. يعني إذا هي غلطت علي وأنا غلطت عليها نسامح بعضنا، ومرات كنا نلعب ونغلط على بعض بس نسامح بعضنا، وكنا نحب بعضنا. بس هسه أريد أشوفها شوف بس. انت مش عارفه هي فين خالص صح؟ لا ما أعرف وينها. طيب هي لو ساندرا بتتفرج علينا دلوقتي اكيد هي كمان بعتلك
سلامات واكيد هي كمان بتحبك يا مريم. بيني كثير وأنا حتى أحبها ويا ريت أشوفها يوم. اكيد، ونفسي كمان احنا نبقى معاكي في اليوم ده. علوة يعني ايه؟ يعني علوة أرجع نرجع على بيوتنا، هي ترجع على بيتها ونشوف بعضنا. وترجعوا كمان في بيت احلى من البيت الاولاني. كيف الله، ما كيفنا نحن، كيف الله هو اللي يعرف. طيب انت مش بيجيلك وقت كده تبقي زعلانه، بتحسي ان يسوع سابك مثلا؟ مرات يعني أبكي على البيت مالتنا، أبكي على قراقوش، بس ما أزعل إنه الله يعني سابنا من قراقوش، يعني رحنا من قراقوش. أشكره لأنه سترنا وجابنا لنا حتى إذا متبهدلين هنا، بس الحمد لله الله سترنا. انت علمتيني حاجات كتير قوي. شكرا وانت حتى علمتني. علمتك ايه انا؟ علمتني يعني ما علمتني يعني حسيت بمشاعري، حسيت بمشاعري. أنا كان عندي مشاعر وأريد يعني يعرفون الناس إيش هي مشاعر هذول الأطفال اللي هنا. وانت عارفه ان يسوع مش هيسيبك ابدا، صح؟ ما راح يسيبنا إذا مؤمنة وثابتة بينه، ما راح يسيبني. طيب قولي لي، انت فاكره ترنيمه او فاكره حاجه لما بتبقي قاعده لوحدك كده بتحبي ترنميها او تكلمي يسوع بيها، ولا مش فاكره ولا حاجه خالص؟ عندي ترانيم. بتحبي تقولي اكتر واحده انت بتحبيها؟ تبقى صغيره وقصيره بس نسمعها منك، ايه رايك؟ أكو واحدة. É isso e um pouco mais, né? Eu não sei quantas vezes eu vou Eu não sei quantas vezes mais eu vou assistir esse vídeo e vou me emocionar. Não sei se isso move, não sei se isso comove o teu coração. Não sei se isso mexe com você e te deixa envergonhado.
Quanta certeza nessa menina, né? Quanta disposição. Quanta confiança em Deus, né? A sua música não condiz com a sua realidade. Não combina. Longe de casa, longe da sua região, longe da liberdade, longe da sua melhor amiga, da escola, de uma boa alimentação. E a música fala: eu sou feliz com meu Salvador, cada vez mais eu sou feliz com meu Salvador. Não combina. Tão inocente, né? Tão nova, tão oprimida, tão perseguida, mas tão feliz. Tão sem estrutura da vida, tão sem experiência, mas tão feliz. Tão sem motivos sociais e situacionais para ser feliz, mas tão convicta do cuidado de Deus. Tão descuidada, mas tão certeza do cuidado. Tão perseguida, mas tão convicta da proteção. Existem países, queridos, que essa hora estão sofrendo. Países que sofrem com suas próprias regras, suas próprias leis, suas próprias religiões. Com homens inescrupulosos, homens que querem matar só por ver uma outra pessoa que professa uma outra religião. E tantos irmãos nossos estão lá, essa hora, né? Com medo, perseguidos, sofrendo, mas tão convictos, com tanta certeza de que Deus está cuidando deles, né? E a gente por tão pouco reclama, por tão pouco se desespera, por tão pouco desiste, por tão pouco deixa de ler a Bíblia, por tão... Percebe como a gente está envolvido com tantas coisas secundárias, terciárias. A gente está preocupado com tantas coisas, né? A gente está tão preocupado com a próxima TV de LED que a gente vai botar na nossa sala, né? Eu sinto vergonha de pensar isso às vezes. A gente está tão preocupado com o próximo celular que a gente vai adquirir, né? E tanta coisa para fazer, né? A gente é tão disposto a investir o nosso dinheiro em coisas, mas a gente, como igreja, temos uma entrada que, em média, para os membros da nossa igreja, dá em torno de R$8 por mês para missões. Isso porque tem irmãos que contribuem com 100, com 50, e tem aqueles que não contribuem, né? Quanto vale isso aqui, né? Quanto vale investimento na vida de missionários para irem lá? Você viu que ela falou para o repórter, um repórter de uma TV árabe, que tem um programa de TV infantil, né? Ela estava dizendo ali: eu estou feliz porque você se importou comigo. Eu precisava contar para as pessoas o que eu estou passando aqui. E ela contando tudo aquilo com aquele lindo sorriso nos lábios, né?
Eu não sei você, querido, mas isso mexe com o meu coração, me comove demais. Eu falei de manhã, se tivesse um avião aqui na porta agora, pronto para ir para lá, eu sairia correndo ali. Entrava no avião para ir. Daqui a uns 1 hora, 2 horas, o meu coração já esfriou, né? O nosso coração é assim, enganoso, né? Quando a gente chegar em casa, as nossas preocupações já abafam esse testemunho. Amanhã de manhã, quando a gente estiver no trabalho, as cobranças do chefe, as preocupações com as nossas contas mensais já abafam esse testemunho. A próxima vitrine abafa esse testemunho. A próxima promoção abafa esse testemunho. Eu me sinto envergonhado, não sei se você se sente, mas eu me sinto muito envergonhado. Esse dia de hoje, domingo da igreja perseguida, é para a gente olhar para esse povo, né? Não só olhar para esses que precisam ouvir as boas novas, mas olhar para aqueles irmãos que estão ali, sacrificando a sua vida. E quando eu digo sacrificando a sua vida, é levando as últimas consequências, né? Há uns 2 anos atrás a gente viu os fatos que foram publicados nas mídias, com aqueles cristãos coptas, né, que foram degolados na praia, na beira do mar, por professarem a Jesus Cristo, né, o nome de Cristo. Uma fila lá de 30, 40 homens foram degolados com uma pequena faquinha cega, cortado o seu pescoço, a sua cabeça fora, bem lentamente. O sangue espirrando no chão, o próximo a ser morto ali ajoelhado, aquele sangue espirrando no seu rosto, no seu corpo, molhando, sujando toda aquela orla da praia, e aquele sangue vindo com as ondas batendo nas suas pernas, e ele sabendo que ele era o próximo, ele manteve-se firme dizendo: eu amo a Cristo, pode matar que eu sei para onde eu vou. Eu não sei qual é a disposição do teu coração, né? Eu não sei quantos de nós permaneceria firme se por acaso houvesse uma perseguição religiosa no nosso país, né? Se de repente os muçulmanos tomassem conta do nosso país e do governo do nosso país e conseguissem, sei que isso é quase impossível de acontecer no nosso país, mas eu gostaria de saber quantos de nós permaneceríamos firmes, né? Tem um texto que eu quero compartilhar com os irmãos e a gente vai falar pouco sobre isso. Tem alguns slides que eu quero compartilhar, poucas fotos, que está disponível lá no site do DIP, e também alguns pedidos de oração. A gente vai mais orar hoje do que ler textos bíblicos, né? Mas esse texto aqui é para ajudar na nossa reflexão. Ele está no 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 8 e 9. Se você conseguir abrir a sua Bíblia e também enxergar o que está escrito aí. Se não conseguir, eu lerei e você pode atentamente ouvir também a palavra do Senhor, ok? A Bíblia diz assim, Paulo dizendo aos Coríntios em sua 2ª carta: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Paulo está falando de uma perseguição que ele sofre por amor ao Evangelho. Paulo estava se aproximando muito de sua morte. Paulo, o final do livro de 2 Coríntios, Paulo está preso, né? Está ali próximo e em algum momento dentro de sua segunda prisão. Era um poço, um buraco fundo, onde era solto o preso lá no fundo e descia, em alguns casos, apenas a alimentação, privado de tudo, né? Frio,
chuva, tudo caía ali dentro. E Paulo ficou numa prisão dessa em poucos momentos, os momentos finais da sua vida. Paulo foi martirizado, né? Foi morto, foi assassinado, porque ele decidiu, até o final da sua vida, amar a Cristo, servir a Cristo, né? E ele está falando de uma perseguição aqui que vem de todos os lados, né? Quando Paulo escreve a segunda carta aos Coríntios, ele já está confortando um pouco mais a igreja ali, porque a primeira carta dele foi muito brava, muito severa. Uma possível segunda carta seria ainda muito mais severa do que a primeira. E nessa carta aqui, que talvez, muito provável que seja a terceira carta, né, aos Coríntios, mas por Espírito Santo, sua divina sabedoria, sua eterna sabedoria, seu poder, ele nos deixou, nos permitiu apenas ter essas duas aqui acessíveis. Então, para nós, essa segunda carta aos Coríntios foi uma carta mais branda de Paulo aos Coríntios, mas ele queria falar um pouco mais do seu ministério, a defesa do seu ministério, mas também ele diz no capítulo 4 sobre a sobrenaturalidade do seu ministério, né? Independia de Paulo estar preso ou não, ele se sentia livre, né, por amor ao Evangelho. A sua maior prisão era a prisão que ele professava em relação ao Evangelho e sua dívida em relação ao que Deus fez por ele, né? A sua redenção, a glorificação, a salvação, o perdão, a misericórdia, a graça de Deus, que ele tanto falou ali para os romanos, para a igreja em Roma, né? Então esse texto aqui ele começa falando de atribulados, né? Pessoas que são perseguidas e sofrem uma pressão que chega a ser corporal, né? Chega a sentir no corpo essa força que vem contra corporalmente, psicologicamente, emocionalmente. Essa força vem e causa sérios efeitos na vida da pessoa. Ele diz: olha, eu sofro essa perseguição, eu sofro essa luta que chega a ser corporal, porém eu não fico angustiado, eu não sinto o mal crescer dentro de mim, as consequências dessa perseguição não me afetam. É aquilo que a gente olha para essa garotinha e vê nos seus olhos, né? E no seu sorriso. Ela está sendo perseguida, ela está sendo atribulada, ela está perdendo o seu convívio, a sua vida, a sua infância, mas ela está com um sorriso largo no rosto, nos seus lábios, porque ela tem certeza de que tudo aquilo ali é plano de Deus e Deus está cuidando dela a todo momento. Então ela não se sente angustiada, ela se sente feliz, porque ela é participante do sofrimento que vem de Cristo. Isso é muito lindo, né? Isso é muito bonito. O texto ainda diz, olha, a gente fica perplexo, ou seja, a gente fica impressionado, admirado por tudo que acontece ao nosso redor. Porém, nós não desanimamos, nós não desistimos, nós não somos daqueles que voltam atrás, que recuam. Paulo está dizendo isso, querido. Por mais que eu esteja preso, ou que eu seja preso, ou que eu sofra as últimas consequências de uma perseguição, eu jamais ficarei desanimado. Porque ele tem noção da autoridade que vem desse Deus, né? Do cuidado que vem desse Deus. Que independentemente da situação que esteja, Deus está cuidando dele. Quando a gente olha para essa criança, a certeza, a convicção que ela tem, reflete no repórter, né? Porque o repórter, ele vai tentando, né, aprofundar aquela entrevista e perguntando coisas que possa emocionar aquela criança, né? Ele faz perguntas acerca de perdas que essa criança sofreu, né? Coisas íntimas, emocionais, como a própria coleguinha que vivia com ela, né, a todo momento,
apesar de morar longe, uma pessoa que tinha uma íntima relação com ela, né? Acerca da sua casa, da sua habitação, né? E no final ele fala assim, eu espero, isso é demais, eu espero que você, quando você voltar para a sua terra, você tenha uma casa melhor do que a que você tinha. Ela dá uma pausa e fala assim, se Deus assim querer. É muita maturidade, né, queridos? É muita maturidade para uma criança dessa idade. As lutas nos faz insistir e persistir, né? Quando a gente olha para a carta de Tiago, que era meio irmão de Jesus, que sabia muito bem o que é ser perseguido, ele se converteu após a ressurreição de Cristo, foi uma das testemunhas oculares da ressurreição de Cristo e se converteu ali, e ele sofreu perseguições por conta disso, né? E ele diz lá, olha, esteja muito feliz, extremamente feliz e radiante, contente de uma forma que transborde para que as pessoas vejam essa alegria, né? E Tiago fala assim, seja muito contente, sabe por quê? Porque essas provações, quando a gente é aprovado, quando a gente passa por elas, na força e no poder que vem de Deus, a nossa fé aumenta. Não só a nossa fé aumenta, mas a nossa perseverança cresce. E Tiago está dizendo, olha, insistam, continuem, porque vocês vão crescer espiritualmente, vocês vão amadurecer. A vida, a relação de você, a sua relação com Deus melhora ainda mais quando a gente passa pelas provações. E ele fala, no meio das provações, quando você estiver passando pelas provações, e ele diz, não uma só, mas diversas provações, quando você estiver passando por um monte de problemas, louve a Deus, agradeça a Deus, engrandeça o nome de Deus, porque Ele vai te fazer crescer com isso, querido. Quando a gente olha para uma criança desse tamanho, né, a gente vê isso acontecer, né? Então, em meio a tantos problemas, em tantas dificuldades, né, em tantas perdas, ela consegue dizer, eu amo o meu Deus, né? Eu amo o meu Deus, eu dependo dele. O texto termina dizendo assim, nós somos perseguidos, porém, não somos desamparados. Nós somos abatidos, porém não destruídos. Essa perseguição, essa oposição, né? O mais radical, ou mais talibã, ou mais maluca que seja, nós jamais seremos desamparados. Deus jamais nos abandona. Ele prometeu isso. Mateus capítulo 28, versículo, se eu não me engano, 19 ou 20. Ele fala isso. Fala assim, ó, vocês serão minha testemunha em todos os lugares. Eu estarei contigo até a consumação dos séculos. Foi Ele mesmo que prometeu. Não é? Para nos ajudar, Ele ainda disse assim, olha, eu estou indo. Vou preparar um lugar para vocês, mas eu vou enviar um outro Consolador. Esse dirá para vocês todas as coisas que vocês devem fazer. E aí a gente vai olhar para Atos lá, onde o Espírito Santo capacita os crentes ali no começo, para que eles comecem um ministério de evangelização e anunciação do reino, né? Logo no começo, Paulo pregando, 3.000 pessoas se convertem, né? É esse o Espírito Santo que está em nós, nos capacitando. Não é isso, queridos? Você não pode ignorar isso. Essa foto é emblemática porque enquanto o Talibã está matando um cristão, toda a igreja, né, todos os cristãos no mundo podem estar dando as costas para isso, né? Qual é a minha relação com isso? O que isso
influencia a minha vida? Por que que isso deve mexer comigo? Por que que eu não posso virar as costas para essa realidade, né? Se eu não posso ir, eu posso contribuir. Né? Se eu não posso contribuir, eu posso orar. Né? Mas você não pode ignorar, porque essa realidade existe, é real. A todo momento, a todo instante, tem cristãos morrendo no mundo inteiro por conta de falar, de professar, de admitir o amor a Deus e o amor à sua palavra. Né? Esse homem aqui se chama Irmão André. É esse doido aí que criou o Ministério Portas Abertas, né? O Ministério Portas Abertas tem como slogan: servindo cristãos perseguidos. Esse homem é conhecido como o contrabandista de Deus. Eu já vi esse homem de perto, é um senhorzinho, eu acho que ele já é falecido. Não? Ainda não? 96 anos. Continua ainda trabalhando para os irmãos perseguidos. Eu fui numa palestra, num evento com esse irmão André, já fazem, acho que mais de 15 anos, ele já era bem velhinho. Ele é chamado de contrabandista de Deus, querido, porque ele entra nos países onde o evangelho é proibido, né? E ele entra o começo do ministério dele, ele tinha um fusquinha, e ele entrava nos países com um fusquinha cheio de Bíblia, para levar para os cristãos perseguidos lá. Ele passava nas fronteiras mesmo, ele é bem pancada. Pancada por Cristo, que eu digo, né? Por isso que eu digo às vezes assim, olha, o cristão ele não aposenta não, querido, seja lá qual for a sua idade. O ministério do cristão é para sempre, servir a Deus é para a eternidade. Né? E não pense que você vai chegar lá no céu e ter a sua casinha branca de varanda, um lugar e uma janela para ver o sol nascer. Você vai deitar na redinha e balançar pela eternidade lá, dormindo eternamente. Não. A Bíblia nos dá pistas e nos ensina isso, que nós vamos trabalhar lá. Né? Nós vamos adorar o Senhor pela eternidade. Estamos indo para lá para isso. Você não vai para o céu para tirar férias, né, eterna. Olha, um dia eu vou ter férias eternas, vou descansar. Você está indo para lá para adorar o Senhor, servi-lo, né, eternamente. A eternidade inteira você não vai conseguir pagar tudo aquilo que Ele fez por nós, ali na cruz. Irmão André, o contrabandista de Deus. Algumas vezes, nas suas travessias proibidas, os soldados olhavam no vidro para dentro do carro, aquele carro forrado de Bíblia, e os soldados diziam assim: para onde você vai levar essas laranjas todas aí? Os soldados, os policiais, os perseguidores viam frutas dentro do carro dele, o carro cheio de Bíblia. Mesmo que as Bíblias fossem laranjas, né, acho que seria um pouquinho difícil, né, confundir uma Bíblia com uma laranja, né? Em 1955, um jovem missionário holandês chamado André participou de uma excursão à Polônia. Ele descobriu o remanescente de uma igreja atrás da cortina de ferro que precisava da palavra de Deus, né? Cortina de ferro são realmente as travessias, né? Para você entender melhor os locais onde eram proibido passar cristãos, e ele realmente passava por ali, pelas barreiras, né? O irmão André, como mais tarde seria conhecido no mundo, distribuiu uma maleta cheia de literatura cristã. Este foi o humilde começo da missão Portas Abertas com o irmão André. Hoje, Portas Abertas trabalha em cerca de 50 países para fortalecer a igreja, onde o preço da fé é muito alto. Ao escrever o livro O Contrabandista de Deus, irmão André arriscou sua vida para trazer à luz a perseguição que os cristãos enfrentam no mundo todo.
Seu 10º livro, Desafiando os Limites da Fé, cobre outros 30 anos de seu ministério. Nos últimos anos, a paixão do irmão André pelo Oriente Médio tem aumentado devido à diminuição da igreja lá e da apatia em alcançar os muçulmanos. Suas amizades e o amor de Deus deram a oportunidade de André se reunir com Yasser Arafat e com os líderes do Hamas e do Hezbollah. Ele está entre os poucos líderes do Ocidente que vai regularmente a esses grupos como embaixador de Cristo. Já pensou nisso? Em 1997, o irmão André recebeu o Prêmio de Liberdade Religiosa da Associação Evangélica Mundial, em reconhecimento ao seu serviço à igreja perseguida. O Domingo da Igreja Perseguida é um dia de intercessão pelos cristãos, né? Os cristãos perseguidos ao redor do mundo. Estima-se que atualmente 100 milhões de cristãos enfrentam algum tipo de hostilidade por causa de sua fé em Jesus. O evento, idealizado pelo irmão André, fundador do Portas Abertas, acontece no Brasil desde 1988 e tem como objetivo servir aos cristãos perseguidos e conscientizar a igreja brasileira a respeito da perseguição religiosa, né? Esse logo que você está vendo aqui em cima está escrito DIP, ele é feito de arame farpado, é o logo que foi idealizado pelo ministério, né? Em diversos países, irmãos em Cristo perderam sua liberdade em razão da fé e hoje estão em prisões ou campos de trabalhos forçados, escravizados, excluídos de suas comunidades e até mesmo de suas próprias famílias. O arame farpado está presente no logotipo dos Portas Abertas, juntamente com o peixe, né? Tem um formato de um peixe ali também. O significado é único, expressa a terrível situação atual dos cristãos em muitos países e possui uma conexão com a origem da história da igreja, que também é um slogan, um símbolo que eles usam também. A missão dos Portas Abertas e o foco do Domingo da Igreja Perseguida é que a realidade do cristão perseguido seja conhecido pelo Brasil. Mas também é um convite para que as igrejas brasileiras tenham o privilégio de enfrentar com ele as suas lutas, com eles, e se alegrar com eles em suas vitórias, servindo aos irmãos que estão atrás dos arames farpados, porque creem e servem ao Senhor Jesus Cristo. Esse é o objetivo da igreja ou do ministério de Portas Abertas em relação às igrejas perseguidas, ok? Aí a gente tem alguns pedidos de oração que eu quero que você se junte com alguém aí perto de você, em dupla ou em grupo de 3, com a pessoa de trás ou da frente, enfim, né? O texto de Tiago diz que a oração feita por um justo pode ir muito em seus efeitos, né? Uma frase da pessoa que faz esse primeiro pedido é: estou ansiosa para ver o que Deus irá fazer. Isso não é uma frase qualquer, querido. Alguém lá nesses países disse isso aqui, quando soube que a igreja no Brasil estaria orando no dia de hoje por eles, né? Então, o primeiro pedido de oração diz assim, continue intercedendo pela paz em Alepo e em toda a Síria. Não cesse em suas orações. Ela pede também: entregue a Deus a vida de pessoas como Sara, que se dedicam em ajudar os cristãos mais necessitados, que ela e tantos outros continuem compartilhando o amor de Cristo. Ore pelo amigo de Sara que voltou para Cristo, que ele permaneça na fé. E também interceda pelo DIP. Faltam apenas alguns dias para milhares de igrejas. Na verdade, esse pedido foi feito alguns dias atrás. Então, você tem aí 2 minutinhos para orar por isso, tá bom? Se você se sentir
à vontade, pode orar sozinho também, fecha os teus olhos aí em silêncio, fala com Deus, faça esses pedidos aí, coloque nas mãos do Senhor, tá bom? Amém? Tem mais alguns pedidos. Essa é uma foto lá da cidade, em meio à guerra. Essa é a situação que a cidade fica, né? Imagina você ficar sem casa, né? E mais do que isso, né? Toda a história, né? Todo o cotidiano da vida ali se perdeu, né? Imagino que as pessoas ficam sem saber para onde ir, né? O que fazer, perdidas. Você não consegue trabalhar, o teu trabalho destruiu. Sendo assim, o teu trabalho não te paga, você não recebe. A tua casa está destruída, tua filha está com fome, tua esposa está ferida, teu vizinho morreu soterrado, teu parente morreu soterrado, assassinado. Imagina brasileiros, né, missionários nessa região, onde não há nem o seu país, né? Então, pessoas que ficam sentindo vontade de desistir, né? Imagino que são humanos como eu e você e pensam a todo momento em desistir, né? Leandro lembrou muito bem, o Portugal é um país que é conhecido como cemitério de missionários. Missionário fala, estou indo para Portugal, o pessoal fala, nossa, tem certeza? Lá não tem homem-bomba, alguém que vai te matar, te destruir. Você entende isso, querido? Mas o povo não adere. O povo tem preconceito, te rejeita, né? O povo rejeita turista. Quanto mais alguém que vai falar de um Deus que eles não querem crer. Né? Imagina num país como esse aqui. Então, outra imagem também, um garotinho que perdeu um familiar por causa de uma bomba. Outro rapazinho em pé também pensando na vida, né? Esse senhor com uma cara de o que eu faço, né? Você vê o desespero, né, no rosto. Até mesmo esse auxiliar, sei lá do que aqui, que está com a luva, ajudando aí, né? É triste isso, né, queridos? Uma explosão no centro da cidade, as pessoas correndo, assustadas, olhando para trás, que é um prédio, né? O prédio está pegando fogo. Um outro momento de oração se intitula pelo DIP um clamor de esperança, né? Eles pedem que você clame ao Senhor por paz na Síria e também os cidadãos que decidiram permanecer, né, no local, não se refugiaram em outras regiões e outros países, né? Especialmente na cidade de Alepo, né? Não aguentam mais as consequências da guerra. As pessoas estão apegadas ao local e ao mesmo tempo não conseguem sair de lá, mas ao mesmo tempo não vai ter tanto tempo assim para sobreviverem numa situação calamitosa como aquela, né? Eles pedem também para que você entregue ao Senhor os pais, os parentes que perderam seus filhos e famílias, né? Pais perdendo seus filhos em explosão, em tiro, em bomba, em soterramento, né? Que o consolo do Espírito Santo faça morada nos corações deles, né? Foto dessa senhora emblemática, né? Uma senhora que já viveu tanto e passar por esse tipo de coisa, né? Você vê a casa bem judiada, né? As paredes. Ore pela igreja livre em todo o mundo, que ela seja despertada da realidade de nossos irmãos sírios
e decida se levantar em oração e jejum como eles pedem. Eles chamam de igreja livre nós, que não vive esse contexto aí, né? Então eles pedem para que a gente também seja desperto do nosso sono, né? Da nossa falta de envolvimento, né? A gente já pensou inclusive em tirar a verba dos missionários, né, querido? Porque a gente está numa situação financeira difícil hoje, a gente está passando por um momento difícil, né? Então, já pensamos em muitas coisas, né? Mas o Senhor tem nos falado e a gente tem orado muito por isso. Não pode, né? Os missionários não podem ficar sem o seu sustento, né? Privilégio para nós poder ajudá-los. Eu quero que você também tenha mais um momento agora de oração, que você ore por esses pedidos também, mais uns 2 minutinhos, 3 minutinhos. Ore por isso com a pessoa que você orou aí. Entregue nas mãos do Senhor também esses pedidos, tá bom? Não faz sentido para a gente, né, queridos, para a nossa vida cristã, a gente sair daqui todo domingo e sair para comer uma pizza, ou enfim, né? A gente tem o nosso alimento todo dia da semana, toda semana a gente tem alimentos, tem roupa, a gente tem... E tanta gente precisando, né, de contribuição para missões, né? Você sabe que a Igreja Batista ela tem o plano cooperativo, né? Que é um plano de todas as igrejas batistas da convenção enviam parte das suas entradas para que a denominação invista em projetos missionários, né, na junta de missões mundial e também invista nas igrejas mais necessitadas, né? Então a gente parou de fazer isso recentemente. A gente era uma das igrejas mais fiéis da associação regional e também éramos a igreja que mais contribuía. Acredita? Igrejas riquíssimas da nossa região contribuíam menos que a gente. E eu acho que a gente ainda contribuía pouco, né? A gente teve que parar recentemente também por causa da nossa situação, né? Tem mês que a gente tem em torno de 90 e poucos dizimistas, ofertantes mensais, como queira, e tem mês que a gente cai para 60, né? Então tem uma média aí de 20, 30 pessoas que tem mês que, não sei, né? Tem mais alguns pedidos, essa é uma das fotos lá, né, de uma das igrejas, escondidas, os irmãos convertidos da região. Um local escondido, né? Muito provável um lugar, como chama? Subsolo, né? Percebe pela iluminação, falta de janelas, né? Os irmãos orando aí escondidos, com apenas uma
uma lâmpada ali acesa no canto. Aí eles também pedem oração pelas consequências da guerra, né? Que devastaram. Então eles pedem, ore pelos pais de Alia e outros também que hoje são refugiados, fugiram para outras regiões. Que Deus esteja com eles e com em todos os momentos, por mais difíceis que sejam, né? Você se separar por conta da guerra dos teus próprios familiares, né? Viver num campo de concentração de refugiados como aquela garotinha, né? Vivendo das doações, né? Das ajudas que vêm através dos missionários, das juntas e missões e das ações governamentais, né? De ajuda aos refugiados. Peça também pelo Espírito Santo que console essas pessoas, né? Que estão refugiadas. Como é possível ver na história, além de coisas materiais, muitas vidas estão sendo perdidas, né? Clame também por esperança aos cristãos perseguidos no Iraque e da Síria, que eles consigam acreditar em dias melhores em Deus. Também mais uns 2 minutos para você orar sobre isso. Coloca nas mãos de Deus. Coloca também o seu coração sobre como ele vai lidar com tudo isso após esse culto, né? Quando você voltar para a sua realidade, para a sua casa, tá bom? Um outro motivo de oração também, eles pedem oportunidade para abraçar os reis muçulmanos, né? Eles falam que essa situação agora é um bom contexto, né? Para acolher esse povo, né? Para confirmar, né? O amor de Deus e o que a religião predominante, né? O que o islamismo provoca, o que as guerras provocam, o que a falta de paz provoca, né? O que a falta de Deus provoca nas pessoas, né? Então, eles dizem que isso é uma oportunidade, né? Para abraçar esse povo. Eles pedem que você interceda pelos cristãos ex-muçulmanos, né? Sabem que se eles forem pegos, eles também são assassinados, né? Eles não podem mudar. São chamados, são tidos como traidores, que eles encontrem segurança, coragem em Deus para seguir em frente. Eles também pedem oração pelos membros mais antigos das igrejas, né? Que eles recebam esses novos fiéis com amor e como gostariam de ser recebidos, né? Que haja uma comunhão ali, esses que estão chegando com os que já estão lá. E pede também para que você louve a Deus por essas novas conversões, né? A ideologia radical do Islã tem feito com que muitos muçulmanos comecem a abrir os olhos em relação à fé em Cristo, né? Então muitos têm aberto os olhos e dito, poxa, isso não pode vir de Deus, né? E eles estão correndo, né, pedindo socorro e se convertendo. Então a igreja precisa se preparar lá. Imagina isso, né, em segredo, oculto, escondido, tendo que receber tanta gente que fogem de lá, né? Que se refugiam, né? Essa palavra eu estava procurando, nesses locais onde não há tanta perseguição, tá bom? Então ore por isso também mais 2 minutinhos para você falar com Deus sobre esses pedidos. Quero terminar com essa imagem aqui. Um dos garotinhos
recebendo uma Bíblia, né, em sua própria língua. De onde vem esse sorriso, né? De onde vem esse sorriso? Se não de Deus. Que alegria para receber uma Bíblia, né? Ainda há esperança enquanto houver Cristo, enquanto houver salvação, enquanto a gente estiver aqui, ainda há esperança para esse povo, né? E a gente precisa levar essa esperança para ele, diretamente ou indiretamente, né? O final do texto vai dizer, Paulo está dizendo, nós somos abatidos, porém não somos destruídos, né? Sofremos essas perseguições nos entristece, nos abate, mas ainda não acabou a luta, né? Nós continuaremos e persistiremos em agradar e louvar o Senhor com as nossas vidas, amém? Esse dia de hoje foi para você pensar um pouquinho mais sobre isso, para que você volte para a tua casa, leve lá o seu bloquinho de pedidos de oração, entre lá no site do DIP, anote, pregue lá no seu computador, onde quer que seja, na sua geladeira, na parede, em frente do seu fogão, de frente para você, atrás do fogão. Prenda lá no lugar onde você estiver cozinhando, se está olhando os pedidos, pedindo para Deus. Se estiver trabalhando, está lá os pedidos, peça para Deus. Lá no seu trabalho mesmo, colhe lá, isso vai servir de testemunho também. Faça isso, querido, tá bom? Muito bem, eu quero orar, vou terminar orando, não só por todos esses motivos que a gente ouviu, pelos nossos irmãos que estão lá perseguidos, sofrendo, também por nós, né? Porque faremos de todas essas informações obtidas hoje, tá bom? Senhor, nós queremos te agradecer porque estamos num país que é livre para te adorar e louvar e te servir, podemos professar a nossa fé. Ao mesmo tempo, Senhor, mobiliza o nosso coração, transforma, modifica o nosso coração, para que a gente compreenda, Senhor, as coisas que vêm de Ti, para que a gente compreenda, Senhor, o Teu desejo, a Tua ordenança ali, através de Jesus, para que a gente faça discípulos, anuncie o Teu reino, Senhor, também contribua, invista com missões, que a gente se importe mais com os nossos irmãos que estão ali nos países sendo perseguidos, sofrendo inclusive morte, Senhor, por conta de amar o Senhor incondicionalmente, Pai. Amém. Transforma o nosso coração para que a gente esteja disposto, Senhor, aberto, para que a gente também viva a extremidade de Te servir em qualquer situação, Senhor. Pedimos isso, transforma o nosso coração. Nós fazemos isso em nome de Jesus. Amém.